Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos explorar uma das histórias mais antigas e complexas da humanidade, como Israel e Palestina se tornaram inimigos, segundo a Bíblia. Prepare-se para uma jornada fascinante através do tempo e da fé. Tudo começa com Abraão, um homem comum, vivendo em Ur dos Caldeus. Em uma noite estrelada, algo extraordinário acontece. Abraão, em meio ao silêncio do deserto, ouve a voz de Deus. Deus fala com Abraão, prometendo-lhe uma terra fértil e vasta, onde seus descendentes se multiplicarão como as estrelas do céu. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, diz o Senhor. Abraão, movido pela fé, obedece sem hesitar. Ele parte com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló, levando apenas o essencial. Cada passo é um ato de fé, cada dia uma prova de sua confiança em Deus. A jornada é longa e árdua, mas Abraão nunca perde a esperança. Ele constrói altares e adora a Deus em cada parada, reafirmando sua aliança com o Criador. Finalmente, após muitos anos de peregrinação, Abraão chega à terra de Canaã. Deus aparece novamente e diz: a tua descendência darei esta terra. Abraão olha para o horizonte, vendo a promessa se tornar realidade. E assim, com fé inabalável e obediência, Abraão se torna o patriarca de uma grande nação, dando início a uma história que mudará o curso da humanidade. Abraão, agora estabelecido em Canaã, ainda não tinha filhos com sua esposa Sara. A promessa de Deus parecia distante, e a esperança de Abraão começava a vacilar. Foi então que Sara, em um ato de desespero e fé, ofereceu sua serva Agar a Abraão para que ele pudesse ter um filho. Agar concebeu e deu à luz Ismael. Abraão, aos 86 anos, finalmente tinha um filho. Ele olhava para Ismael com orgulho e amor, acreditando que este seria o herdeiro da promessa divina. Mas Deus tinha outros planos. 13 anos depois, quando Abraão tinha 99 anos e Sara 90, Deus apareceu novamente e reafirmou sua promessa. Sara, tua esposa, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, disse o Senhor. Sara riu ao ouvir a promessa, pois era velha e estéril. Mas Deus respondeu: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E assim, no tempo determinado, Sara concebeu e deu à luz Isaque. Isaque cresceu como o filho da promessa, o herdeiro da aliança de Deus com Abraão. Mas a presença de Ismael, o filho de Agar, trouxe tensões e conflitos dentro da família. Sara, temendo pela segurança de Isaque e pela herança prometida, pediu a Abraão que mandasse Agar e Ismael embora. Com o coração pesado, Abraão obedeceu a Deus e despediu Agar e Ismael, enviando-os ao deserto com provisões. No deserto, Agar e Ismael enfrentaram a fome e a sede. Mas Deus não os abandonou. Um anjo apareceu a Agar, prometendo que Ismael se tornaria o pai de uma grande nação. E assim, Ismael cresceu e se estabeleceu no deserto de Parã, tornando-se o ancestral dos ismaelitas, os futuros árabes. E assim, os destinos de Ismael e Isaque se separaram, mas suas histórias continuaram entrelaçadas, dando origem a duas grandes nações que, até hoje, compartilham uma história de rivalidade e fé. A história de Ismael e Agar é uma das mais comoventes da Bíblia, marcada por dor, fé e a intervenção divina. Após o nascimento de Isaque, a tensão entre Sara e Agar aumentou. Sara, temendo pela segurança de seu filho Isaque, pediu a Abraão que mandasse Agar e Ismael embora. Abraão, embora relutante, obedeceu a Deus, que lhe disse: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação. Agar e Ismael partiram para o deserto de Berseba. O sol escaldante e a vastidão do deserto tornavam a jornada quase insuportável. A água acabou, e Agar, desesperada, colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou, para não vê-lo morrer. Mas Deus ouviu o choro do menino. Um anjo do Senhor apareceu a Agar e disse: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Agar correu até o poço, encheu o odre e deu de beber a Ismael. Revigorados, eles continuaram sua jornada e se estabeleceram no deserto de Parã. Ismael cresceu no deserto e se tornou um arqueiro habilidoso. Agar encontrou uma esposa egípcia para ele, e ele se tornou o pai de uma grande nação,
cumprindo a promessa de Deus. A história de Agar e Ismael nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a intervenção divina podem transformar o desespero em esperança e a rejeição em uma nova promessa. A história de Isaac e Jacó é fundamental para entender a continuidade da promessa divina feita a Abraão. Isaac, o filho da promessa, cresceu e se casou com Rebeca. Eles tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, os 2 irmãos já mostravam sinais de rivalidade. Deus revelou a Rebeca que os 2 filhos seriam líderes de 2 nações, e que o mais velho serviria ao mais novo. Esaú, o primogênito, era um caçador habilidoso e favorito de seu pai Isaac. Jacó, o mais novo, era mais tranquilo e preferido de sua mãe Rebeca. Um dia, Esaú voltou exausto da caça e encontrou Jacó preparando um ensopado. Faminto, Esaú pediu um pouco de comida. Jacó, astuto, propôs uma troca: o ensopado pela primogenitura de Esaú. Desesperado, Esaú aceitou. Mais tarde, quando Isaac estava velho e cego, Rebeca ajudou Jacó a enganar seu pai para receber a bênção destinada a Esaú. Jacó se disfarçou com peles de animais para parecer peludo como seu irmão e levou comida a Isaac. Isaac, sem perceber o engano, abençoou Jacó, garantindo-lhe a liderança e a prosperidade prometidas. Quando Esaú descobriu a traição, ficou furioso e jurou matar Jacó. Temendo pela vida de seu filho, Rebeca enviou Jacó para a casa de seu tio Labão. Durante sua fuga, Jacó teve um sonho extraordinário. Ele viu uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada, Deus reafirmou a promessa feita a Abraão e Isaac, garantindo a Jacó que sua descendência seria numerosa e abençoada. Jacó, agora chamado Israel, teve 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. A promessa divina continuava viva através de sua linhagem, apesar dos desafios e conflitos. Com o passar do tempo, os descendentes de Ismael e os descendentes de Israel começaram a se espalhar pela região. A convivência entre esses povos, que compartilhavam uma origem comum, nem sempre foi pacífica. A disputa por terras férteis e recursos escassos intensificou a rivalidade entre eles. Os descendentes de Ismael, conhecidos como ismaelitas, se tornaram comerciantes e guerreiros habilidosos. Eles controlavam rotas comerciais importantes e frequentemente entravam em conflito com os israelitas, que também buscavam expandir seu território. Os israelitas, por sua vez, se estabeleceram na terra prometida, conforme a promessa feita a Abraão. Sob a liderança de Josué, eles conquistaram Canaã. Mas essa conquista trouxe novos desafios e conflitos com os povos vizinhos, incluindo os descendentes de Ismael. A rivalidade entre esses povos não era apenas territorial, mas também cultural e religiosa. Os israelitas adoravam a um único Deus, enquanto os ismaelitas e outros povos da região seguiam diferentes deuses e práticas religiosas. Esses conflitos iniciais plantaram as sementes de uma rivalidade que perduraria por séculos. A luta por recursos, território e identidade moldou a história e a relação entre os descendentes de Ismael e Israel. Apesar das diferenças e dos conflitos, havia momentos de trégua e cooperação. Casamentos entre membros das tribos e acordos comerciais temporários mostravam que, mesmo em meio à rivalidade, a convivência era possível. A história de Israel e Palestina, segundo a Bíblia, é uma narrativa de conflitos e reconciliações, de promessas divinas e desafios humanos. E assim, a rivalidade entre esses povos continuou a evoluir, influenciando a história da região até os dias de hoje. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança dos israelitas. Com coragem e fé, ele guiou o povo na travessia do Rio Jordão, rumo à Terra Prometida. A primeira grande batalha foi contra a cidade fortificada de Jericó. Deus instruiu Josué a marchar ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias. No 7º dia, ao som das trombetas e dos gritos do povo, as muralhas caíram, e os israelitas tomaram a cidade. A conquista de Jericó foi apenas o começo. Josué e os israelitas enfrentaram muitas outras batalhas, sempre confiando na orientação divina. Cada vitória reforçava a fé do povo na promessa de Deus. Mas a conquista de Canaã não foi apenas uma série de batalhas. Foi também um processo de estabelecimento e organização. Josué dividiu a terra entre as 12 tribos de Israel, garantindo que cada uma tivesse seu próprio território. Apesar das vitórias,
os israelitas enfrentaram desafios contínuos. Os povos cananeus restantes frequentemente se rebelavam, e a tentação de adotar práticas religiosas locais era constante. Josué, em seu discurso final, exortou o povo a permanecer fiel a Deus. Escolham hoje a quem servirão, disse Josué. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Essas palavras ecoaram através das gerações, lembrando os israelitas da importância da fidelidade a Deus. A conquista de Canaã marcou o cumprimento da promessa feita a Abraão, mas também plantou as sementes de futuros conflitos, tanto internos quanto com os povos vizinhos. A luta pela terra prometida estava longe de terminar. Após a morte do rei Salomão, o reino de Israel enfrentou um momento crítico. Salomão, conhecido por sua sabedoria e grandes obras, havia imposto pesados impostos ao povo para sustentar suas construções e estilo de vida luxuoso. Quando seu filho Roboão assumiu o trono, o descontentamento entre as tribos do norte chegou ao ápice. Os líderes das tribos do norte, liderados por Jeroboão, foram até Roboão pedir alívio das cargas tributárias. Eles disseram: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, alivia a tua dura servidão de teu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e te serviremos. Roboão pediu 3 dias para pensar e consultar seus conselheiros. Os anciãos, que haviam servido a Salomão, aconselharam-no a atender ao pedido do povo. Mas os jovens conselheiros, amigos de Roboão, sugeriram que ele aumentasse ainda mais o jugo sobre o povo. Roboão decidiu seguir o conselho dos jovens e respondeu ao povo com dureza: meu pai vos impôs um jugo pesado, eu ainda o aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Sentindo-se traídos e oprimidos, as 10 tribos do norte se rebelaram contra Roboão e proclamaram Jeroboão como seu rei. Assim, o reino de Israel foi dividido em 2. O reino do norte, conhecido como Israel, com capital em Samaria, e o reino do sul, conhecido como Judá, com capital em Jerusalém. O reino do norte, sob o comando de Jeroboão, rapidamente se afastou das práticas religiosas de Jerusalém. Jeroboão construiu altares em Betel e Dan, introduzindo a adoração de bezerros de ouro para evitar que seu povo fosse à morte. Enquanto isso, o reino do sul, governado por Roboão, manteve-se fiel ao templo em Jerusalém, mas enfrentou constantes ameaças e invasões dos reinos vizinhos. A divisão enfraqueceu ambos os reinos, tornando-os vulneráveis a ataques externos. A divisão do reino de Israel marcou o início de um período de instabilidade e conflito que duraria séculos. A rivalidade entre Israel e Judá, bem como a ameaça constante de invasões estrangeiras, moldou a história da região de maneira profunda e duradoura. Em meio aos conflitos e divisões, Deus não abandonou seu povo. Ele enviou profetas para trazer mensagens de esperança e arrependimento. Entre esses profetas, Isaías se destacou com suas visões poderosas e promessas de um futuro glorioso. Isaías profetizou sobre a vinda de um Messias, um líder que traria paz e justiça. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Além de Isaías, outros profetas como Jeremias e Ezequiel também trouxeram mensagens de esperança. Jeremias falou de um novo pacto entre Deus e seu povo, um pacto escrito não em tábuas de pedra, mas nos corações. Ezequiel teve visões impressionantes, como a do Vale de Ossos Secos, onde Deus trouxe vida a ossos espalhados, simbolizando a restauração de Israel. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz. Essas profecias não apenas ofereceram consolo em tempos de dificuldade, mas também mantiveram viva a esperança de um futuro melhor. Elas lembravam o povo de Israel de que, apesar das adversidades, Deus estava no controle e tinha um plano para a redenção de seu povo. Os profetas também falaram de um tempo em que todas as nações se uniriam em adoração ao único Deus verdadeiro. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Essas visões de paz e unidade continuam a inspirar milhões ao redor do mundo. Elas nos lembram que, mesmo em meio ao caos e à divisão, há sempre esperança de redenção e reconciliação. A história de Israel e Palestina, segundo a Bíblia, é uma narrativa de fé, promessas e desafios. Desde os tempos de Abraão até os dias de hoje, essa terra tem sido palco de conflitos e esperanças. Mas, acima de tudo, é uma história de um povo guiado pela promessa divina. A rivalidade entre os descendentes de Ismael e Isaque, os conflitos entre as tribos de Israel e os povos vizinhos, e a divisão do reino são capítulos de uma história complexa e profunda. Mas, em meio a tudo isso,
a promessa de Deus permaneceu firme. Os profetas trouxeram mensagens de esperança e redenção, lembrando o povo de que Deus nunca os abandonaria. As visões de paz e unidade continuam a inspirar milhões ao redor do mundo, oferecendo um vislumbre de um futuro harmonioso. Hoje, a terra de Israel e Palestina ainda é um lugar de grande significado espiritual e histórico. As histórias bíblicas que exploramos nos ajudam a entender as raízes dos conflitos atuais e a importância da fé e da esperança na busca pela paz. Acreditamos que, assim como Deus guiou Abraão, Isaque, Jacó e seus descendentes, Ele continua a guiar seu povo hoje. A promessa de paz e reconciliação ainda está viva, e cabe a nós buscar a compreensão e a harmonia. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através da história bíblica de Israel e Palestina. Esperamos que esta história tenha trazido uma nova perspectiva e uma renovada esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias bíblicas fascinantes. Até a próxima, e que a paz esteja com todos vocês.